Olá, meu nome é Diogo Gomes de Almeida, sou orientado no professor César Augusto Arraes e vou apresentar sobre os flavonoides nanoencapsulados podem melhorar a adesão em dentina afetada por cárie, um estudo in vitro. A camada híbrida tem uma degradação hidrolítica ao longo do tempo e os flavonoides têm sido investigados para melhorar a estabilidade da união entre a resina e a dentina quanto à adesão. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito in vitro da incorporação de flavonoides nanoencapsulados em dois adesivos universais, utilizados no modo Total Wet, nas propriedades adesivas da interface de união em dentina afetada por cárie. Para a formação dos adesivos, foram utilizados dois tipos de adesivos universais, o Prime Bond Universal e o Single Bond Universal. E para criar os adesivos experimentais, primeiro foi feita uma solução mãe, que é constituída por 1 ml do adesivo puro com 10 mg do flavonoide nanoencapsulado, misturado por 2 minutos. E então o adesivo experimental consiste em 100 microlitros da solução com 900 microlitros do adesivo puro, assim originando no total 6 grupos, 2 grupos controles e 4 grupos experimentais, que seriam todos esses: Single Bond Universal com naringina e quercetina, Prime Bond Universal com naringina e com quercetina. Todas as amostras foram preparadas da mesma maneira. Foram seguidas as instruções do fabricante para poder realizar a etapa adesiva. Para fazer a resistência de união, nanoinfiltração e análise micro-Raman, a estimação de cáries microbiológicas foi feita com certo cálculo mutans em uma solução para simular a cárie e foi trocada a cada 48 horas por 6 vezes. Para realizar os testes de microtração, o qual cada grupo foi identificado com uma diferente cor na superfície oclusal para poder cortar e obter palitos com 0,8 mm² e poder tracionar na máquina de ensaios universais. Na preparação das amostras, os grupos foram divididos em dois tempos: tempo imediato e após o tempo de armazenamento de 6 meses. O tempo imediato e o tempo de armazenamento foi feito só em microtração e nanoinfiltração. A análise de micro-Raman foi feita somente em tempo imediato. Para a nanoinfiltração, os palitos foram imersos em nitrato de prata, lavados e imersos em revelador sob a luz fluorescente, e então foram lavados e lixados para serem avaliados. Para a avaliação em micro-Raman, os palitos foram polidos e lavados para identificar os flavonoides na camada híbrida. Para análise de estatística, foi feito um teste de Shapiro-Wilk antes e teste de Levin para poder fazer uma ANOVA não paramétrica de 3 fatores seguidos pelo teste de Bonferroni. Os resultados de resistência de união podemos perceber diferenças significativas, sendo que quando vemos entre o tempo imediato e após o tempo de armazenamento, houve diferença significativa entre todos os grupos. O grupo controle foi significativamente menor após o tempo de armazenamento, e os valores para os grupos experimentais foram significativamente maiores. E quando comparados entre os grupos, podemos ver que a naringina e quercetina obtiveram resultados mais elevados após o tempo de armazenamento, quando comparados com o controle. Podemos ver o tipo de fraturas foi predominantemente adesiva para todos os grupos. Quanto à nanoinfiltração, podemos observar que todos os grupos apresentaram resultados significativos, quando comparados entre tempos, sendo que o grupo controle apresentou resultados mais elevados, após o tempo de armazenamento, quando comparados com os grupos experimentais de flavonoides, e que também houve diferença significativa, sendo que a quercetina e a naringina obtiveram resultados menores de nanoinfiltração. Quando comparados entre adesivos, pode dizer que o adesivo Prime Bond Universal obteve resultados menores de nanoinfiltração após o tempo de armazenamento, e que também obteve resultados diferentes do Single Bond Universal quanto ao tempo imediato. Nos resultados de análise micro-Raman, podemos ver que os flavonoides foram identificados na camada híbrida, e também foi identificada infiltração adesiva dos grupos experimentais. Com esse estudo, podemos chegar à conclusão que não foram notadas diferenças significativas em microtração e nanoinfiltração no momento imediato. O uso de flavonoides nanoencapsulados pode melhorar a longevidade do sistema adesivo universal quando forem aplicados em dentina afetada por cárie. A quercetina foi mais eficaz do que a naringina em microtração e a nanoinfiltração após 6 meses de armazenamento em água. E a detecção de flavonoides dentro da camada híbrida é valiosa para confirmar a capacidade de penetração das nanopartículas e o potencial de flavonoides nesse estudo, resistência à união e à nanoinfiltração.
Aqui estão as referências e obrigado.